Boa noite a todos. Para os visitantes, sejam bem-vindos. Aos que não me conhecem, meu nome é Ludmila. Prazer. Espero que o Senhor possa alcançar os nossos corações nessa noite. Que nós possamos sair daqui com o coração queimando de amor por Ele. E que Ele possa ministrar no seu coração aquilo que essa palavra ministrou em mim e aquilo que o Senhor me ensinou. Que isso possa ser transferido à vida de cada um de vocês. Amém? Nessa noite eu gostaria de contar uma passagem que está lá em Marcos. Eu gostaria que vocês pensassem aí, vamos pensar em um título para essa palavra. Eu vou dar um título assim: O vento não muda as promessas de Deus. E para começar essa palavra, eu gostaria de pedir que vocês imaginassem que agora vocês estão dentro de um barco. Se quiser fechar o olho para imaginar. E aí, agora, neste momento, vocês estão sendo convidados para entrar dentro de um barco. Mas não sou eu que estou convidando vocês, não, para entrar dentro desse barco. Nessa noite, Jesus está aqui nos convidando para entrar dentro desse barco junto com Ele. Essa passagem que está lá em Marcos, ela é contada no capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo 5. Juntando os três, vai ser o que eu vou estar contando aqui para vocês hoje. Mas nós sabemos, né, o quanto nosso Pai foi maravilhoso aqui nessa terra. O quanto Jesus, Ele veio e nos ensinou. Quanto Ele transformou. Quanto Ele gerou pessoas apaixonadas por Ele. Mas nós sabemos que nem todos o serviram como Ele merecia, né? Nós sabemos que muitos que o acompanhavam, muitos que seguiam Jesus, eram apenas uma multidão. Não era as pessoas apaixonadas por Jesus. Não eram aqueles discípulos de Jesus que estavam dispostos a fazer tudo por amor a Ele. E acho que muitos de vocês, né, já conhecem essa passagem. E hoje eu queria só convidar vocês mesmo para compartilhar aquilo que essa palavra falou comigo. Algumas lições que essa passagem me ensinou. Então, como nós sabemos, numa tarde, Jesus com seus discípulos, ele estava no mar, na beira do mar, né, da Galileia, ministrando sobre a vida daquela multidão, sobre a vida daquelas pessoas. Então, ele estava ensinando por parábolas, ele falou sobre o reino, ele ensinou várias coisas. E no meio dessas parábolas, ele falou sobre a do semeador. E essa é uma parábola que nos ensina algo. Nos ensina que aqui e agora, todos vocês vão ouvir a mesma mensagem. Só que ela não vai cair da mesma forma. Só que quem decide onde será semeado vai ser vocês. Se vocês vão deixar cair pelo caminho, se vocês vão deixar cair sobre as pedras, ou sobre os espinhos, ou sobre uma terra boa. Eu declaro que em nome de Jesus, nessa noite, tudo que o Senhor ministrar através da minha vida será caído em terra boa. Em nome de Jesus. Mas não é nem nessa parábola que eu vou ficar. Eu quero falar sobre
uma mensagem que está lá em Marcos 4, 35, onde Jesus tem uma conversa com os discípulos. E aí eu gostaria de ler aqui junto com vocês, pedir para que vocês acompanhassem na Bíblia ou ali, né? E aí vamos ler juntos, então. E naquele dia, sendo já tarde, guardem essa parte. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Eles estavam indo para o local onde Jesus disse que eles iriam, e de repente começou um grande vendaval, onde as ondas foram altíssimas, que chegava a passar por cima do barco, de maneira que já o barco quase se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, Jesus. Então despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que possamos perecer? E ele então, despertando, respondeu, olhando para o vento e o mar, e disse: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhe, olhando para eles, Jesus: por que estão temerosos? Como não tendes fé? E então os discípulos olharam para Jesus e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Guardem essa mensagem, fique com a Bíblia aí aberta nessa página que nós vamos hoje ser ministrados pelo Senhor através dessa passagem. Mas antes de falar, eu gostaria de pedir que vocês guardassem algo que todos nós já sabemos, que Deus é bom. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus é bom. Falou? Isso é algo que nós nunca podemos nos esquecer. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Se está tudo bem na sua vida, Deus é bom. Se está tudo dando errado na sua vida, Deus continua sendo bom. Então vamos guardar isso aqui. Porque uma coisa nós temos que ter em nossa mente, que essa verdade, ela nunca vai mudar por circunstância alguma. Se você estiver bem, Ele é bom, e se estiver mal, Ele continua sendo bom. Amém? Por que eu estou pedindo para a gente gravar isso? Porque muitas vezes, quando a tempestade chega, o que predomina na nossa mente não é isso. O que predomina na nossa mente não é isso, que Deus é bom. Algumas vezes, por algumas situações, nós vamos ter de porque isso não faz parte de nós, em nome de Jesus. Mas algumas pessoas tendem a mudar a circunstância. E ao invés de dizer que Deus é bom, ela começa a dizer: será que Deus está sendo bom? Por que isso está acontecendo? Então, por isso, nessa noite eu repito mais uma vez: vamos guardar na nossa mente agora. Deus é bom e as circunstâncias não podem dizer que Ele não é. Amém? Então,
nós vamos olhar agora para a situação dessa passagem. Jesus estava à beira do mar, com todos os seus discípulos. Eles estavam vendo o que Jesus estava ministrando. Ele viu os milagres que Jesus fez. Eles conheciam o motivo de Jesus estar aqui, porque o Senhor ministrou isso para eles. Eles viram os milagres de Jesus. Mas quando a tempestade veio, eles tiveram medo. E o que prevaleceu no barco não foi o que era de ser mais importante. Foi ao contrário. Eles ficaram com medo dos ventos e ficaram com medo das ondas que poderiam afundar o barco. Nós estamos dentro desse barco. Lembra que eu pedi para a gente pensar que nós estamos num barco? Estamos aí, naufragando. Começamos a naufragar. Não, naufragar não. Começamos a velejar com o barco neste momento. Então, o que prevaleceu aqui nesta hora não foi que Jesus era bom. E nem que Jesus estava lá dentro do barco. Eles tiveram um desespero de acordar Jesus para dizer: mestre, você não tem medo de que a gente possa morrer? As ondas estão, as águas estão entrando no barco, o barco está afundando. E é exatamente por isso que eu pedi para a gente gravar na nossa mente. Sabe por quê? Porque quando a tempestade vem, as circunstâncias fazem com que nós duvidemos da bondade de Deus. Jesus estava ali com eles, todos os dias, ensinando, fazendo tudo, e eles do lado vendo e observando. Mas mesmo assim, eles tiveram medo. Passando dessa parte, mais lá na frente, Jesus fala assim para eles: nós vamos para o outro lado. Se a gente pode observar, quando nós lemos o início, fala: e naquele dia, sendo já tarde. Ou seja, Jesus estava desde cedo trabalhando ali, ministrando sobre a vida daquelas pessoas. Normalmente, quando nós estamos trabalhando desde de manhã, nós temos a pensar em descansar. Quando eu chegar em casa, eu vou descansar. Mas diferente disso, Jesus falou: vamos atravessar para o outro lado. E os discípulos entraram no barco e então foram com Jesus. E então, naquele momento, Jesus deita num canto, encosta sua cabeça e descansa, dorme. Lembrando que todos aqueles que estavam lá dentro do barco com Jesus tinham experiência com o mar. Eles eram pescadores. Então, eles sabiam que o mar poderia talvez se agitar, ou não sei como estava lá naquele momento. Mas Jesus deu a ordem que eles iriam para o outro lado, e assim, então, eles fizeram. E a partir deste momento que Jesus chama eles para ir para o outro lado, que foi quando eu comecei a aprender algumas lições. Quando Jesus mostra que ele, mesmo estando no barco, os discípulos passaram por aquela tempestade, isso nos ensina que por mais que ele esteja dentro do barco conosco, eu e você também podemos passar por tempestades. Eu e você também podemos passar por um momento difícil. E mesmo que você esteja fazendo algo bom,
se o Senhor te chamar para ir para o outro lado, Ele vai te chamar. E você vai. Mas isso não quer dizer que você vai estar isento de passar por dificuldades. E aí nós podemos pensar assim, mas eu me coloco diante dos pés do Senhor, eu faço tudo conforme o Senhor tem pedido, todas as coisas que o Senhor, que agradam o coração de Deus, eu tenho feito. Por que então essa tempestade chegou até a mim? Essas são coisas que passam na nossa mente. E com um piscar de olhar, nós já esquecemos que Ele é bom. E que nós não estamos sozinhos no barco. E que mesmo que Ele esteja lá, a tempestade vai vir. Isso nos ensina que nós não estamos isentos de passar por coisas difíceis. E que também nós não podemos viver a nossa vida calculando o que pode e o que não pode acontecer. Os discípulos, assim como eu e você, não sabiam o que iam encontrar lá do outro lado. Eu e você não sabemos o que nós vamos encontrar amanhã. Eu e você não sabem o que nos aguarda, o que nos espera amanhã. Mas Jesus sabe. Ele sabe o que tem lá do outro lado nos esperando. Então, o que nós temos que entender é que eu amo o meu emprego, mas eu preciso estar preparada se amanhã eles me demitirem. Eu amo as pessoas, mas eu preciso estar preparada caso alguém me abandone. Porque nós não podemos calcular a nossa vida. Nós não podemos dizer para Deus como Ele deve manusear aquilo que só Ele sabe. Nós precisamos entender que o que tem que permanecer dentro de nós é uma fé inabalável. E a única coisa que deveria nos trazer medo é a ausência dele em nós. O que deveria nos trazer medo é olhar para dentro do nosso barco e ele não estar mais lá. Porque quando Jesus está no barco com você, pode vir tempestade, pode vir a maior onda que estiver. Esse barco não vai afundar, ele não vai afundar, porque Jesus está lá. E aí, quando eu falo assim, talvez vocês podem estar pensando, poxa, Ludmila, mas então eu estou passando pela pior tempestade da minha vida e eu tenho que simplesmente sorrir? Eu não estou aqui para dizer para vocês que vocês não vão sentir, que não vai doer. Eu sei que dói. Gerar testemunho dói. Passar por processos dói. Mas o que nós aprendemos depois disso, o que nós encontramos do outro lado, faz valer toda a pena esse sofrimento. Então não deixe jamais que algo ou circunstâncias que vocês estejam passando mude a bondade de Deus que está sobre nós. Nós podemos chorar, nós podemos nos entristecer, mas tudo tem um limite. E esse limite, ele está até onde não toca na sua fé. Os discípulos conheciam Jesus, mas o medo foi tão grande que fizeram eles se perguntar: quem é esse que até o mar obedece? Então, nessa noite eu pergunto para vocês: vocês conhecem Jesus? Será que quando a tempestade vem, você continua dizendo que Ele é bom?
você continua falando para Ele: Pai, você é bom. Eu não consigo enxergar o do outro lado, mas eu sei que você continua sendo bom. Isso é uma das primeiras lições que eu aprendi. Independente do que aconteça, Jesus continua dentro do barco e Ele continua sendo bom. A segunda lição que essa passagem me ensinou é que quanto maior o propósito, maior serão as retaliações. Porque o diabo sabia o que Jesus iria fazer lá do outro lado. Ele sabia que quando Jesus chegasse do outro lado, o inferno ia estremecer. Ele sabia que o lugar onde que Jesus estava se preparando para ir com seus discípulos era um lugar onde tinha um homem que ninguém mais conseguia ajudar. Então, o diabo já sabia. Se a gente ler Marcos 5:12, eu vou pedir para colocar, só para vocês dar uma olhadinha. O diabo, ele já sabia que o inferno ia perder alguém importante. Ele já sabia que correntes seriam quebradas naquele lugar. E olha como ele fala. E todos aqueles demônios rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Olha como Jesus, sabendo o que ele iria fazer do outro lado, e é por isso que ele estava naquele barco descansando e não teve medo. Porque quando você se posiciona como homem e mulher de Deus, não existe nada e ninguém neste mundo capaz de dizer quem e o que você deve fazer e quem você é. O diabo praticamente, sem precisar que Jesus dissesse nada, falou: me tira daqui. Quando várias vezes aquele homem queria ter sido liberto. Mas tem coisas e lugares que só Jesus poderá te tirar e fazer na sua vida. E naquele momento eu fico pensando, como aqueles discípulos devem ter ficado quando eles chegaram naquele lugar do outro lado, depois de ter passado por aquele medo. Sabe o que o diabo ele tenta fazer todos os dias na nossa vida? Ele tenta nos enganar, tenta nos fazer desacreditar da bondade de Deus. Porque ele sabe que quanto menos você confiar em Deus, mais força ele tem na nossa vida. Quanto menos a gente achar que Deus não está no barco, que Jesus não está no barco, mais ele vai jogando água, te fazendo afundar, te fazendo não acreditar que você pode chegar do outro lado. E aí eu te pergunto, o que você tem pedido para Deus? Você quer ser cheio de Deus? Você quer ser usado por Deus? Não é isso que a gente está sempre pedindo ao Senhor? Pai, eu quero mais de Ti, menos de mim. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Então se prepara, porque o vento vai vir. Às vezes as pessoas olham para você e devem se perguntar: como ela consegue? Eu queria muito ser usada como a pastora Rose. Eu queria muito viver o casamento que a Patrícia e o Raí vivem. Eu queria muito, muito. Mas nós não sabemos a tempestade que elas já passaram para chegar até aqui. Então, se nós pedimos algo para Deus, precisamos ter fé quando a tempestade vier. Precisamos acreditar que Ele está aqui no barco, que nós não estamos sozinhos em momento nenhum.
E que o fato de seguir Jesus não vai nos impedir de passar por tempestade. Então nós podemos sofrer, podemos passar por batalhas, por tempestades, podemos sofrer golpe, podemos ser traídos, podemos. Mas sozinho nós não estaremos. Estamos com Ele dentro do barco. E eu imagino aquele momento lá, com aqueles pescadores lá dentro. Tem tempestade em nossa vida que faz a gente perder o controle. Eu fico tentando imaginar a cara daqueles pescadores antes de acordar Jesus. Eu imagino que eles devem ter tentado dar algum jeito, se tira a água, se mexe nas velas, se faz alguma coisa. Só que tem tempestade que humanamente não conseguiremos resolver. Se Jesus não estiver dentro do barco, comigo e com você, direcionando e dizendo: acalma-te, aquieta-te, descansa, sozinhos não venceremos. E aí o que me entristeceu quando eu estava aqui escrevendo e meditando no que Deus estava me mostrando e me ensinando, eu só consigo dizer: Pai, perdoa-me pelas vezes que eu duvidei que você estava dentro do barco comigo. Porque assim como você, as tempestades também já vieram para mim. Assim como você, quando eu estava passando pela tempestade, eu clamei, eu orei, eu jejuei, eu disse para Deus que eu precisava que Ele estivesse do meu lado, que eu precisava que Ele me desse forças. E se em algum momento eu disse para Deus, em algum momento eu me deixei duvidar, eu te peço perdão, porque eu sei que eu só estou aqui hoje te servindo, dizendo para pessoas o quanto o Senhor é bom, porque o Senhor não saiu de dentro do meu barco. Então, nessa noite eu quero deixar assim para vocês, que independente de como esteja essa bagunça que muitas vezes fica na nossa mente, Deus nunca estará ausente. E até aquelas coisas que vêm, sabe, para dar errado, para te fazer parar, para te paralisar, vão contribuir para que você cresça, vão contribuir para que você entenda cada vez mais o quanto Deus é bom e o quanto Ele nunca te abandonou. Mas nós nunca podemos duvidar de que Ele é bom e que nenhuma tempestade indica a ausência de Deus. Porque se nós acreditarmos diferente disso, nós vamos estar acreditando na mentira que Satanás tenta colocar em nossa mente todos os dias. E eu sei que existem algumas tempestades que parece que nós não vamos suportar. Parece que não vai dar para aguentar nem mais um dia. Eu não sei se neste momento você está passando por alguma. Eu não sei se você já venceu, eu não sei. Mas eu sei que eu entendo que tem tempestades que parece que não vai passar. Tem tempestades que você não consegue nem compartilhar com outras pessoas, porque você sabe que quando você falasse, ela nem entenderia. E aí dentro de você começa a surgir aquela angústia, aquele medo, aquela coisa ruim, como se o seu coração estivesse sendo apertado. Mas nessa noite eu declaro em nome de Jesus que não existe tempestade que você esteja hoje que seja capaz de tirar Jesus de dentro do seu barco. Só que nós não vamos
levar isso para um lado de que acreditar, sabe, que isso nunca vai acontecer na nossa vida. Porque se você procurar, não vamos encontrar nenhum lugar na Bíblia dizendo que não vamos viver aflições. E nem um lugar na Bíblia mandando você viver pelo que você vê. A única coisa que nós vamos encontrar é Jesus nos ensinando sobre a graça dele, nos ensinando que com ele nós somos mais que vencedores, nos ensinando que pela fé nós encontraremos a nossa paz novamente. E eu quero dizer para vocês que é muito melhor estar numa tempestade com Jesus dentro do barco do que ficar lá na areia olhando a tempestade passar sem saber como ela vai ser solucionada. Porque os discípulos passaram por isso, mas eles estavam dentro do barco com Jesus. Agora imagine aqueles que não entraram. Eu creio que quando eu pedi para vocês entrarem dentro do barco, vocês entraram. Eu creio que vocês não ficaram na areia. Porque a areia não é um lugar que te aproxima de Jesus. Mas dentro do barco é. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disciplina aqueles que o amam. Ele disciplina aqueles que o amam. Então não tenha medo se você estiver passando por uma tempestade. Acredito que Jesus, ele olha para os seus discípulos e ele pergunta: vocês estão com medo? Por acaso não têm fé? Porque ele já sabia o que ele ia encontrar do outro lado. Ele sabia que os discípulos estavam vivendo na Galileia, era nem metade do que eles iriam viver na terra de Gadara, na cidade de Gadara. Então nessa noite eu te convido a entrar no barco com Jesus. E se você está na areia, se quando eu pedir para você entrar no barco, talvez você não se atentou, você não sabia que o Senhor iria ministrar dessa forma agora aqui no nosso coração, ainda dá tempo. Feche os seus olhos e diga para Jesus: eu vou com você para onde o Senhor quiser me levar. Eu estou dentro do barco. Pode vir tempestade, pode vir medo, pode vir onda, pode vir o que vier. Mas se você estiver no barco comigo, eu estarei. E eu entro agora, Jesus, dentro desse barco com o Senhor, porque eu sei que eu sairei e que eu chegarei do outro lado mais do que vencedora. Então, nessa noite, você é que vai decidir o que vai te mover para dentro do barco. Se você já está lá dentro, ou é o medo que vai te mover, ou a fé que vai te mover. Se você está dentro do barco, acredite, nós vamos chegar lá do outro lado juntos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, o inferno pode tentar, assim como ele já tenta todos os dias, mas ele não vai conseguir te parar. Os maiores governadores naquela época tentaram paralisar Jesus. Eles tentaram fazer Jesus pular do barco, mas eles não conseguiram. Tudo pode estar te dizendo hoje: você não vai conseguir, o seu barco vai afundar, você não vai chegar do outro lado. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus está aqui nos dizendo que nós vamos nos encontrar do outro lado com Ele. E nós vamos sim vencer mais uma vez, porque quem manda é Ele, e nós vamos obedecer, porque Jesus já está lá do outro lado, assentado à direita de Deus, nos esperando. Eu tenho certeza que Ele olha lá de cima agora, olhando para nós, e só consegue enxergar
pessoas apaixonadas por Ele, o sangue dele derramado sobre nós. Aleluia, Jesus. Então eu peço para você, eu sei que você já deve estar aí pensando, poxa, Ludmila, mas eu oro, eu faço tudo, e o meu barco parece que só está entrando água. Se Jesus descansou no barco, sabendo o que a tempestade que viria, escuta em nome de Jesus, descansa. Descansa. Descansar não é fazer com as suas forças. Descansar é fazer como Jesus fez. Coloca a sua cabeça sobre a sua cama e entrega para quem pode resolver. Descansa no Senhor. Eu não faço isso, mas esses dias aconteceu de eu ver, uma ministração no Instagram e mexeu muito comigo, porque literalmente falava sobre isso, sobre o nosso descanso em Deus. E não sei porquê, eu abri os comentários e teve uma moça, uma senhora que escreveu bem assim lá: descansar como? É fácil para você falar descansar. Eu não posso descansar, porque se eu descansar, a minha casa cai. Porque eu sou o pilar da minha casa. E eu confesso para vocês que aquilo ali me incomodou. E eu respondi àquela mulher. Eu falei: amada, descansa no Senhor. Porque por muito tempo eu pensei que eu era forte. Por muito tempo eu pensei que eu faria alguma coisa na vida das pessoas que eu quero que o Senhor alcance. Por muito tempo eu pensei que eu poderia fazer ou falar algo para a pessoa e ela ser transformada. Mas eu só encontrei angústia. Porque isso se chama justiça própria. Descansa no Senhor, porque somente Ele pode fazer o que você pensa que você vai fazer na sua casa. Descansa no Senhor. E ela curtiu o que eu escrevi. E eu creio que em nome de Jesus foi derramado graça sobre a vida dela. Porque é isso que o diabo tem feito na nossa mente. Ele tem falado para pessoas que ela precisa fazer, que ela não pode descansar, que se ela descansar vai tudo desmoronar. É mentira de Satanás. Porque o único que pode fazer algo por mim e por você morreu lá na cruz e já fez tudo por mim e por você. Então somente descansa nele. Descansa no Senhor. Tudo pode estar agora mostrando para você: não vai chegar do outro lado. Não tem como. Não dá. Não dá. O seu barco não vai chegar do outro lado. Mas eu te convido para, junto comigo, ler o capítulo 5, o primeiro capítulo. Eu não sei como está a tradução que vai aparecer, mas na minha está com caps lock ligado, bem alto, bem grande. Marcos, capítulo 5, 1. Esse não tá não, porque tá tudo maiúsculo, mas aqui na minha tá bem maiúsculo. E enquanto o inimigo ficar aqui, falando na sua cabeça, não vai, seu barco vai afundar, vai dar tudo errado, você não está conseguindo. Olha o que Marcos está falando. Eles chegaram e chegaram do outro lado. Eles chegaram do outro lado. Jesus e os seus discípulos passou pelaquela tempestade, onde tudo dizia que não ia dar, onde ia afundar, onde não ia chegar. E eles chegaram, para a glória de Jesus. Eles chegaram.
eu só tenho uma coisa para te dizer. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Todos os dias ele vai tentar te dizer que você não vai chegar do outro lado. Mas nós vamos olhar para ele e vamos dizer: quem está no meu barco é Jesus Cristo, e eu vou chegar sim do outro lado. E não há nada que você faça que possa mudar isso na minha vida. Nós vamos chegar juntos do outro lado. E para que isso fique mais firme na nossa mente, na nossa vida, eu quero te convidar para, junto comigo, ler essas duas promessas que o Senhor nos diz. Lá em Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Por que Jesus está nos dizendo isso? Porque vai ter dias que vai parecer que Ele não está, mas Ele está conosco. Até o último dia, até a consumação do último dia, o Senhor está conosco. Isaías 43, 2. Mais uma promessa do Senhor. Juntam-se, encurvam-se. É 43, 12. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Aleluia! Ele está te dizendo isso, sabe por quê? Porque vai ter dias também que vai parecer que Ele não vai estar com você nas águas, e quando o fogo vier, vai arder e vai parecer que Ele não está, mas aqui nós cremos no Senhor Jesus, que Ele está nos dizendo: não há circunstância na nossa vida que nós iremos passar em que Ele não vai estar conosco. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Eu arrisco agora a te perguntar se você já passou por algo na sua vida muito difícil. Puxa na sua mente. Depois daquela crise que você achou que você não iria se levantar. Aquela dor que te machucava tanto, sabe? Que você olhava e falava: dessa vez eu não levanto. Olha para ela agora. Olha como ela não te machuca mais. Olha como ela te ensinou. Olha como ela te fez crescer e amadurecer. Olha como ela te fez ter mais fé em Deus. Olha como ela te fez ver o quanto Ele é bom. Sabe por que você consegue olhar agora e ver isso? Porque você não pulou do barco quando você estava passando por aquela tempestade. E nessa noite eu te digo e te convido: fique de pé. Eu sinto dentro do meu coração que o Senhor está assim dizendo: eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Você não vai afundar. O seu barco não vai afundar. Você não está sozinho. Pode vir a tempestade que vier. Se humanamente as pessoas não podem te ajudar, eu estou contigo, filho.
Jesus está nos dizendo nessa noite, Ele está conosco dentro do barco. E se nessa noite você ainda esteja passando por algo, ouça a voz do Senhor dizendo sobre essa tempestade: cala-te, aquieta-te, porque eu estou contigo. Aquele Jesus que esteve com Jó, com José, nos piores momentos da vida deles, é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo que está aqui hoje te dizendo: eu estou contigo. E talvez algumas pessoas já tenham pulado do barco. Talvez algumas pessoas já te abandonaram. Talvez tem pessoas que nem te estenderam a mão para te ajudar. E é por isso que quando ela olhar para você do outro lado, ela vai pensar simplesmente: chegou do outro lado. Mas quem esteve com você dentro do barco, quem passou com você por essa tempestade terrível que você achou que nunca iria conseguir sair de lá, vai estar lá do outro lado, com os braços abertos, te dizendo: eu estou contigo, filho. Você chegou do outro lado porque eu estive contigo, porque eu não pulei do barco. E por isso nessa noite eu só quero dizer: guarde no seu coração, Deus é bom e Ele não te abandona, nunca, nunca, em nenhuma circunstância. Ele jamais, jamais, jamais irá te abandonar, porque Ele é bom. Aleluia!
algo onde o Senhor está ali, presente, aonde, Senhor, a tempestade vai se acalmar diante da Tua palavra, Pai. Que a nossa vida, Senhor, possa estar assim, ó Deus, diante da Tua palavra dizendo: acalma-te, acalma-te, tempestade. Oh, aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor.